Vamos lá? Através dessa questão eu quero te ensinar como você deve proceder nas questões de elevadores. Aquelas tradicionais onde o objeto se encontra, onde uma pessoa se encontra acima de uma balança e a leitura da balança é alterada devido ao movimento vertical do acelerador, caso ele seja acelerado. Então eu te trouxe várias situações onde eu vou te mostrar que em todas elas você procede da mesma maneira, usando o seu conhecimento sobre as leis de Newton. Não precisa decorar nada. Show de bola? Primeira situação, ele pergunta se os itens são verdadeiros ou falsos. E ele indica que você tem uma pessoa cuja massa é de 70 kg em todas as situações. Primeira situação é justamente onde você tem uma pessoa subindo em um elevador, onde uma condição onde o elevador está acelerando. Então, é um movimento acelerado de subida. E ele te informa que, nesse momento, a aceleração do elevador é de 2 metros por segundo ao quadrado. É um movimento ascendente e ele quer a leitura da balança. Ele quer saber qual é o peso aparente da pessoa naquele momento, que é justamente a leitura que a balança faz. Galera, o cidadão, em cima da balança, ele pressiona a balança provocando uma força. Essa força provocada na balança, ela é reagida. E essa reação é o que nós chamamos de normal. E a normal é justamente a leitura da balança, porque ela é numericamente igual à força que a pessoa fez na balança, que é o peso aparente. Mas isso não muda o peso da pessoa, né? O peso da pessoa age no centro de massa da pessoa, é a massa dela vezes a gravidade sempre. Então o peso da pessoa vai ser m vezes g. Agora, o que a pessoa está aplicando na balança é que é diferente devido ao movimento vertical do elevador. Então, o peso da pessoa é realmente sempre constante. A não ser que você mude de campo gravitacional, que não é a situação. Então, eu tenho aqui peso e reação normal. A reação normal agora, devido a esse movimento ascendente, é que a reação normal numericamente deixará de ser igual ao peso. Então, é justamente a leitura da balança onde você deve se concentrar, que é na normal, que é justamente o que ele quer, que é o peso aparente. Então, vamos lá. Qual é a leitura da balança nesse momento? É a normal. E a normal é o que devemos calcular. Eu vou poder dizer, então, que o que é força restante? É o resultado das forças que agem sobre o corpo. Essa força restante, então, vai ser, quem for a favor do movimento, ó, é positivo. Olha para a minha mão. Quem for a favor do movimento é positivo. Então, por isso que eu vou botar normal primeiro. Menos, quem for contrário ao movimento, ó, é negativo. Normal menos o peso. O que é força restante? Massa vezes aceleração. Igual a normal menos o peso. Agora eu vou substituir pelos valores. Lembrando que na questão a massa do objeto é de quanto? 70 kg. O que indica que o peso é de quanto? 700 newtons. A massa do objeto, da pessoa que está acima da balança, 70 kg. A aceleração do movimento, ele chegou a dizer que ela é de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso é um movimento acelerado. A normal é o que eu desejo. E o peso, 700 newtons. Então, você nota que... Quanto é que vai ficar essa normal? Se o peso que está 700 negativo passar para o outro lado positivo, 2 vezes 7, 14, eu vou ter 140 mais 700. 840 newtons. Que é a leitura que a balança terá naquele momento. Essa normal terminará sendo 840 newtons. Então, você nota que a leitura da balança, nesse momento, ela aumenta. A sensação que você tem, já que o movimento ele é subindo acelerado, apertou o botão do elevador e o elevador sobe acelerado, é de você pressionar mais as pernas contra as paredes do elevador, contra o solo do elevador. Por quê? Porque você é levado para cima. Para se sustentar, você pressiona mais a superfície. Como você pressiona mais, a ação ela aumenta. Isso aumenta a reação, que aumenta a leitura da balança para 840. Então, o peso aparente da pessoa é maior. Aparente. O peso da pessoa, claro, não pode mudar, porque age em seu centro de gravidade e é o produto de sua massa vezes essa gravidade. Eduardo, em uma segunda situação, aí vamos lá. Você percebeu que não tem que decorar. Aplique o seu conhecimento sobre leis de Newton. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, aqui eu vou fazer a mesma coisa e assim vai. Qualquer situação de elevador que você pegar, você vai proceder exatamente igual que eu estou fazendo em qualquer item desse, para descobrir qual é a leitura aparente, qual é a leitura da balança e, portanto, o peso aparente. Segunda situação. Quais são as forças que agem no objeto? O objeto tem massa, então ele sofre ação de força, peso em seu centro de gravidade. Além disso, o objeto está em contato com a balança, ele pressiona a balança. Quando comete a ação, a balança reage provocando a reação. Lembre-se que o elevador ele está em movimento. Essa reação é a reação normal. E ele quer o peso aparente, ele quer a leitura da balança naquela situação. Então o que a gente vai ter que fazer? Calcular normal. Calculando essa normal, vamos lá. O que é força restante? O resultado das forças que agem sobre o corpo.
Quem for a favor do movimento é positivo, quem for contrário ao movimento, ó, é negativo. Então, como é que eu boto agora? Peso, que vem primeiro, positivo, menos a normal, que vem depois, negativo. Ó. Essa força restante, massa vezes aceleração. Essa força peso, P menos N, peso menos normal. Massa, 70 kg. Aceleração, ele forneceu que ela é 0. E peso, 700 newtons, menos a normal. Eduardo, por que o peso é 0? Porque na segunda situação, quando você lê o item, ele chega a informar que o elevador ele está descendo, mas ele chega a informar que o elevador está descendo a velocidade constante. E se a velocidade ela é constante, o objeto ele está ausente de aceleração naquele momento. Não existe aceleração. Então, pude chamar a aceleração aqui de nula. Ó. Show de bola? Então, ó, essa normal, ela termina sendo exatamente igual a quanto? A 700. Porque na hora que você perceber que 70 vezes 0 vai dar 0, a normal vai ser exatamente 700. Eduardo, então, peraí, é como se esse elevador estivesse em repouso? Perfeito. Ou seja, a leitura que a balança faz naquele momento, com o elevador se movendo a velocidade constante, é o próprio peso da pessoa mesmo. Ou seja, o peso aparente se torna igual ao peso real. Isso aconteceu em duas situações. Pode acontecer em duas situações. Ou o elevador em repouso, ou o elevador se movendo a velocidade constante. Quando o elevador se move a velocidade constante, isso tem um nome. Isso se chama equilíbrio dinâmico, que é a situação onde o objeto pode se mover, desde que a velocidade seja constante, a trajetória seja retilínea. Leva às mesmas consequências do repouso. Então, um objeto em repouso, a força restante sobre ele é 0. Um objeto se movendo em trajetória retilínea a velocidade constante, a força restante sobre ele também é 0. A diferença é que ele em repouso, o equilíbrio nós chamamos de estático. A diferença é que ele se movendo a velocidade constante com força restante nula sobre ele em trajetória retilínea, nós chamamos de equilíbrio dinâmico, que é o que esse elevador está passando no momento. Ele até tem movimento, mas como a velocidade é constante, a aceleração é igual a 0. A força restante que age sobre ele é 0. E o que a balança vai ler vai ser exatamente o peso da pessoa. E nós chamamos isso aqui de equilíbrio dinâmico. Show de bola? Eduardo, na terceira situação, leitura da balança, só que agora eu tenho um movimento descendente e retardado. Imagina assim agora, ó, você está se aproximando da superfície, do fundo, do final do prédio, do primeiro andar, do térreo do prédio, e o elevador precisa desacelerar. Novamente, você pressiona mais a superfície, porque na hora que ele acelera, você, por inércia, tende a permanecer o seu movimento em trajetória retilínea para baixo. Então, você pressiona mais a superfície. Como você pressiona, essa leitura aumenta. Então, a leitura da balança aqui também vai dar maior. Então, vamos lá, começando. O objeto tem massa, sua fração de força o quê? Peso. Fora a força peso, você tem uma reação normal provocada na superfície. Aí, ó, força restante, aplica a segunda lei de Newton, normal. Força restante vai ser o resultado das forças que agem sobre o corpo. Quem for a favor do movimento é o quê? Positivo. Quem for contrário ao movimento é o quê? Negativo. Peso menos normal. O que é força restante? Massa vezes aceleração, que vai ser peso menos normal. Substitui. Qual é a massa? 70 kg. Cuidado agora, tá? A aceleração é que ele chega a dizer o seguinte, que o movimento ele é retardado. No enunciado dessa questão, ele não te informou que a aceleração é negativa. Você que tinha que notar que como o movimento ele é retardado, essa aceleração ela é obrigatoriamente negativa. Em algumas outras questões, ele informa o sinal negativo, outros não. Então, nós é que temos a obrigação de notar que se for retardado, eu tenho que usar uma aceleração negativa. Então, essa aceleração termina sendo menos 2. Show de bola? Força-peso, já que a massa da pessoa é de 70 kg, o peso é de 700 newtons, menos a normal. Então, essa normal vai ser justamente quem? A soma de peso de 700 com 140. Quando eu passar essa normal para o outro lado e esse número for para o outro lado, isso aqui vai ser uma soma. Essa normal vai indicar justamente quanto? 840 newtons. Então, você nota que essa normal, ela novamente aumenta. O peso aparente da pessoa vai se tornar maior do que o próprio peso quando o movimento inicial, o movimento é retardado descendente. Show de bola? Eduardo, e em queda livre? Em queda livre é que é legal, que é onde a gente, por exemplo, está simulando uma situação de ausência de gravidade, onde você tem aquela sensação em que você levita. Eu posso dizer o seguinte, ele cita uma situação onde o cabo do elevador quebra, não há dispositivo de segurança e o elevador começa a cair sem força de atrito nenhuma. Então, uma situação onde queda livre total. Nessa situação, ele chega a dizer que a aceleração com que o elevador cai tem que ser igual à aceleração da gravidade. Então, eu posso dizer que a força restante vai ser novamente peso menos normal.
Mas olha a consequência que isso vai levar se a aceleração for igual à da gravidade. Vamos lá. O que é força resultante? O resultado das forças que agem sobre o corpo. Então, nesse caso, quem é a favor do movimento é positivo, quem é contrário ao movimento é negativo. E a direção das forças aqui vai mudar? Vai não. Nós continuamos com o peso vertical para baixo, agindo no centro de gravidade do objeto, da pessoa. Nós continuamos com a reação normal que a pessoa provoca na superfície da balança. Então, a pessoa pressiona a superfície da balança, a balança reage com a força que nós chamamos de normal. Nesse caso, o peso continua a favor do movimento, ó, e a normal continua ao contrário. Então, aqui eu continuo com peso positivo e normal negativo. Então, isso vai ficar justamente peso menos normal. Essa força resultante, massa vezes aceleração, igual a peso menos normal. Essa massa, 70 kg. Aceleração, 10. 10, Eduardo, é isso mesmo. Como o objeto está em queda livre, nesse momento a aceleração que ele está submetido é a da gravidade. Então, a aceleração dele nesse momento vale 10. Eu posso dizer que o peso, que é 700, menos a normal, vai ser 700. Ou seja, essa normal, quando ela passar para o outro lado e eu trouxer esses 700 para cá, eu vou ter 700 menos 700. A normal ela é igual a quanto? 0. Peraí, Eduardo. Você está querendo dizer que eu vou descolar os meus pés da balança? É isso mesmo. Você vai ter aquela sensação muito grande aqui, no caso exagerada, de ânsia de vômito, aquela sensação de leveza, aquela sensação de friozinho na barriga no momento em que ele partir em queda livre. No momento em que a aceleração que esse elevador adquirir seja exatamente igual à aceleração da gravidade. Você literalmente vai descolar seus pés da balança e você passa a sofrer uma queda livre total. Show de bola. Eduardo, e no caso dele ter um movimento descendo ou acelerado? Novamente aplicando as forças. Nós temos o objeto tem massa, sua fração de força o quê? Peso. Fora a força peso, você tem aqui uma reação normal. Depois de aplicar peso e normal, o que é força resultante? O resultado das forças que agem sobre o corpo. Então, o peso, nesse caso, continua a favor do movimento. Ó. Então, continua sendo peso menos normal. Normal, contrário ao movimento, continua sendo o quê? Negativo. Aí, força restante, eu vou substituir por quem? Segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração igual peso menos a normal. Massa, 70 kg. Dessa vez, ó, o movimento ele é acelerado, aceleração positiva, 2 também. Força-peso, 700 newtons, menos a normal. Essa normal, quando ela passar para o outro lado, ó, essa normal, quando ela passar para o outro lado, eu vou ter 270, 2 vezes 70, 140. Então, eu vou ter 700 menos 140, que equivale a 560 newtons. Ou seja, os seus pés eles vão perder um pouco do contato com a superfície, fazendo essa aplicação de força na normal reduzir, reduzindo também a reação para 560 newtons. Eduardo, então como eu devo proceder nas questões de elevadores no vestibular? Você tem que sair decorando que quando o movimento for ascendente, você tem que fazer tal coisa. Quando o movimento for descendente, retardado, tem que fazer tal coisa. A aceleração vai ser g mais 10, g menos 10. Não. Não faça isso. Porque você tem muito o que memorizar para outros assuntos no vestibular. Tem muitos outros conteúdos, como química, biologia ou outras partes da física que exigem partes da sua memória. E eu acho que você não necessita gastar sua memória com isso aqui. Para resolver esse tipo de questão, você precisa apenas pôr em prática o seu conhecimento sobre a segunda lei de Newton, que foi o que eu fiz aqui. Eu não usei nada demais para resolver a questão. Beleza?